Então, eu aproveitei. O Miguel fez a cirurgia no dia que ele fez 7 meses. Eu aproveitei cada dia desses 7 meses. Eu deixei trabalho de casa, eu deixei tudo por fazer. Eu aproveitava cada banho e eu escolhia cada roupa. E eu olhava naquela carinha gordinha todos os dias e eu beijava demais o Miguel. Acho que foi a criança mais beijada, né, amor? Do mundo. Meu Deus. Até hoje. E eu amava. Só que eu não conseguia sentir tristeza naquilo. Não conseguia. O Senhor fez isso por nós. Que Deus estava dando uma paz pra gente. Então, a vontade dele ia ser feita. Porque os médicos sabiam a gravidade da cirurgia. Mas eles não falavam pra gente tudo. Depois que a gente descobriu como iria ser feita a cirurgia, assim... Um procedimento delicadíssimo. É, delicadíssimo. Muito, e aí porque... a gente ficou mais aflito, assim, mas... Mesmo assim, né, amor? Tinha uma paz muito grande, assim, na nossa vida que só Deus mesmo é capaz. A paz que excede entendimento. Exatamente. Coincidiu que bem no mesmo dia que ele fazia 7 meses. 4 de abril de 2022. 4 de março, amor. 4 de março de 2022, ele fez a cirurgia no coração. Então, foi um momento... sempre digo assim, jamais imaginei passar e não quero que jamais um pai passe por esse momento. Porque foi um momento de mais uma vez entregar nas mãos de Deus. Sim. Literalmente o coração do nosso filho ia parar. Ele parou por 2 horas e 15 minutos. 2 horas e 15 minutos. 2 horas e 15 minutos para que eles pudessem fazer aquela correção. E enquanto o coração dele estava parado, uma máquina bombeava o sangue pro resto do corpo, né, para nenhum órgão parar. Mas ao mesmo tempo qualquer intercorrência podia acontecer, né? Então eu lembro que a Kemily falava, a gente conversava assim, a gente se despediu dele, né, entregou na mão do médico, mas na nossa mente assim, a gente entregou nas mãos de Deus. Que era Deus que ia fazer essa cirurgia. Ia usar a mão do médico, Deus ia estar ali. E era ele que ia operar. Sim. Né? E ele que ia fazer o milagre que teria que ser feito ali. A Kemily, como mãe, ela ficou um dia antes lá, internado da cirurgia. Ela assinou vários prontuários. De ciência, autorização para poder fazer. Autorização porque ele podia vir a óbito. Então, a cada momento, entrava alguém no quarto, um médico especializado em alguma área, explicava situação, que podia acontecer e ela tinha que assinar, dando autorização. Tu tinha que ter ciência eles explicavam de todas as possibilidades. Todas as intercorrências. E a gente ficou sabendo de verdade mesmo, assim, um dia antes. Que lírio. Então, acontece que era tão nas mãos de Deus, Gilson, que eu havia entregado o Miguel... em que nesse dia que nós internamos um dia antes, o cardiologista, que não é o que opera, porque é um cirurgião cardiologista que opera, mas o que vinha nos acompanhando entrou na sala e disse, pois é, mãe, acho que a gente vai ter que ir pra casa e remarcar a cirurgia. Eu disse, mas por que, doutor? O que houve? Acabou de falecer a mãe do doutor Paulo, que era um médico cirurgião. Acabou de falecer, que a gente... Eu sei que vocês escolheram um médico, que vocês procuraram. Então, tudo bem a gente remarcar. Acho que daqui uma semana a gente consegue de novo, né? Internação aqui no Santo Antônio. Eu disse, não, doutor. Tem outro cardiologista para operar o Miguel? Tem o doutor Daniel também, ele é muito bom. Então, vai ser o doutor Daniel que vai operar o Miguel. Ele vai fazer a cirurgia. Ele vai fazer essa cirurgia. E não é o médico que vai operar, é o médico dos médicos que vai operar o meu filho. Ele só vai usar um instrumento. Ele só vai usar um instrumento. Então, foi um dia muito complicado de assinar todos aqueles prontuários. Mas eu sentia, quando eu orava, até o momento da cirurgia, por muitas vezes eu tive uma visão. E que eu me via como se eu tivesse uns 5 aninhos de idade. E tinha um leão rugindo atrás de mim, mas um leão tão grande, Dilson. E era assim que eu me sentia. Porque eu sabia que com as minhas próprias forças e a minha capacidade,
jamais eu passaria por uma situação daquela. Mas havia um Sim. que aquele que Forte. tinha o controle de todas as coisas, ele me protegia e ele cuidava das coisas para mim e pro Miguel. Então eu me sentia aquela criança pequena, indefesa, Mas nas tinha um leão. mãos do leão da tribo de Judá, Ah, cuidando de mim. Então, isso me dava toda a preparação necessária que eu precisei para enfrentar aquele dia, daquelas assinaturas, de ouvir todas as vezes em que o teu filho pode ter uma hemorragia, teu filho pode ter uma parada respiratória, teu filho pode... Me preparou para aquele dia. E bem aquilo, nós nos despedimos do Miguel. Mas em paz, porque eu entreguei ele na mão dos médicos E ele era perfeito. E ele é perfeito. Perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Verdade. E a recuperação do Miguel, a cirurgia do Miguel Sucesso. foi um sucesso. E a recuperação do Miguel foi perfeita. Mas naquele momento ali foram 5 ou 7 horas, amor. A gente entrou às 7 e a gente saiu quase a 1. Não lembro da Acho que foi contagem. Sem nenhuma Foi atualização, assim. nada. Não, só no Nada. final. E aí, Dilson tinha, assim, ó, vários pais naquela sala, porque é um bloco cirúrgico. Então, tinha Sim. pais operando mãozinha, mas nenhum era do coração. Então, no início da manhã tava cheio. E aí foi esvaziando. A partir do momento que começou a esvaziar aquela sala, começou a me bater uma Por que aflição. tá demorando tanto? Por que tá demorando tanto? Tem alguma coisa de errado. Meu Deus, Não, eu não mas 7 não horas. dava pra né? ter notícia, né, do Miguel. E aí, uma das questões em que eu me preocupava de não ter o Miguel pra mim, se ocorresse isso, eu dizia assim, ó, se o Senhor levar meu filho, será que algum dia eu vou voltar a conseguir te louvar, te adorar da mesma forma? E aí, naquele momento que esvaziou a sala, o Espírito Santo falou assim, agora tu canta. Ah, essa é a hora de adorar. Essa é a hora de adorar. Se tu conseguir me adorar agora, tu vai conseguir me adorar em qualquer outro momento da tua vida. Então, o Rafael, eu peguei, né, minha playlist e comecei. Nós começamos a cantar. Nós Era um começamos culto a ali, cantar. né? A gente tava sozinho ali, né? Já tinha saído corredor. todo mundo. E a gente... Ninguém entrava ali. A gente sabia que quando aquela porta abrisse... Era o médico. Era o médico. Eles tinham nos instruído como que seria. O cirurgião mesmo, no final... Ia dar o Ele prognóstico pra Ele vocês. mesmo vinha e falar com vinha nós. Não ia com mandar a gente. atravessador. Nada. Não, era ele Então mesmo. a gente começou a É cantar. porque senão vocês iam ficar apertando todo mundo, né? Não, O que que houve? é claro. E a gente se segurou muito, na verdade, porque mesmo assim a gente queria de alguma forma alguma notícia. E a gente começou a cantar ali, e chorava, e orava. O celular da gente não parava, porque muitas pessoas Muitas mandando pessoas. oração. Meu Deus. Eu recebi áudios que de lindo oração. que foi. Áudios de Que lindo oração que de foi a pessoas em Uma corrente, né? pranto. Sim, muitas Igrejas inteiras que se reuniram naquele dia em consagração pela vida. Jejum. Essa é a hora da importância da comunidade da fé. É. Como, É Deus. aí que a gente A vê a gente- força da igreja. A gente provou assim algo incrível quanto a isso. Demais. Assim as pessoas Nos nos acolheram, acolheram mesmo. mesmo, em oração. É. Mas então, gente, nós trouxemos nosso filho para casa curado. Glória a Deus, graças a Deus. Da Deus é fiel. forma que o Senhor planejou que fosse, assim foi. Nós voltamos com o Miguel para casa. Olha só. Outra criança. O Miguelzinho que não sorria, começou a sorrir. Ah, O Miguelzinho que não tinha desenvolvido algumas coisas que eram comuns para as outras crianças, começou a desenvolver. oh. E aí, passou a ser o nosso tempo de viver a plenitude da alegria do Senhor na sim. nossa Glória a vida, Deus. nas nossas casas.